Dando continuidade à entrevista anterior sobre a estrutura da administração pública em nosso município, o Jornal São Tomé Online retorna com a Conselheira Municipal de Saúde, Silvana Soares de Assis, aprofundando um debate que expõe as engrenagens de precarização e controle dentro da máquina pública. Nessa segunda conversa, vem à tona os efeitos dos contratos irregulares, a pressão cotidiana sobre servidores e a distorção do interesse público por relações de poder. Ao mesmo tempo, apontam-se caminhos de enfrentamento baseados em concurso público, organização dos trabalhadores e controle social ativo. Qual é a diferença entre esses diferentes vínculos que tem na prefeitura? Eu acho importante explicar para a população em geral que todos aqueles que trabalham na administração pública são agentes públicos. Então, eles servem à população, ou deveriam servir. Então, a principal forma de você contratar alguém é através de concurso público, porque aí você não escolhe o seu amigo, o seu parente, e é através de provas objetivas ou títulos, se você fez uma faculdade, um curso ou outro. A outra forma é através dos comissionados, ou seja, você pode ser um servidor de carreira, estar já da administração pública, ou você ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai servir a administração pública. Uma outra forma é através do contrato, mas esses contratos têm que ser restritos a situações de emergência, ou seja, não pode ser algo que dure muito tempo. Então, por isso o contrato por tempo determinado, 6 meses, podendo se estender ao máximo até 6 anos em algumas profissões ou atividades. Essa é uma outra forma, que deveria ser exceção e não regra. Uma outra forma através da eleição. Você eleito prefeito, eleito vereador, eleito deputado, presidente, etc. Esta é uma forma, mas todos são agentes públicos. Esta é a diferença fundamental. E tem o voluntário, Por exemplo, Conselho de Saúde. Nós somos voluntários, Nós somos agentes públicos, mas voluntários. Por quê? Porque a gente não recebe para essa função, E é uma raridade também, porque poucos querem servir ao público sem receber verba, dinheiro. Você chegou a falar sobre os vínculos, E chegou a falar que os contratados, na verdade, são uma exceção, Seriam para situações de emergência, se a gente vai contratar alguém rápido, não tem tempo de fazer um concurso, Então, assim, são contratos temporários de 6 meses, só que a gente vê que a grande maioria dos funcionários, mais de 200 funcionários da prefeitura, estão com um vínculo de contratados, Não são efetivos, também não são comissionados, O que você vê a respeito desses cargos? Esses cargos são devidos? Eles deveriam ser concursados? Este é um dos principais problemas na administração pública de São Tomé das Letras, porque os servidores contratados, que deveriam ser uma exceção, são a regra, ou seja, mais de 50% são contratados. E quem são esses contratados? São aqueles que servem aos interesses da administração. Pode ser familiar, pode ser cabo eleitoral, pode ser o amigo. Então, não há nenhuma regra objetiva para a contratação. Então, ao mesmo tempo que eles são contratados por esses vínculos nada formais, eles são muito pressionados, porque se eles questionarem a administração, eles sofrem pressão de possível demissão. Ou seja, se você não fizer isso, eu te demito, porque tem outro para vir atrás. Então, eles são muito submissos, a maioria absoluta, o que impede que os direitos trabalhistas desses trabalhadores sejam respeitados em São Tomé das Letras. Então, esse é o principal problema, no meu entendimento, em relação à contratação de trabalhadores para a administração pública. Bom, a gente viu que em 2024, 2025, com os concursos públicos que tiveram, teve uma grande redução do número de contratados, provavelmente porque essas pessoas foram substituídas por profissionais de carreira,
Tem alguma perspectiva de um novo concurso para que a gente continue efetivando esses profissionais que o município precisa para deixar menos margem para que esses cargos sejam negociados, digamos assim, em campanhas? Nós soubemos através das redes sociais de que a prefeitura está para fazer um processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado não é concurso. Geralmente é para contratação de contrato temporário e para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Só que os agentes de endemias, eles têm que ser contratados por processo seletivo simplificado ou concurso. Se no caso de processo seletivo simplificado, eles têm que ser seletistas. Eles não podem ter contrato temporário porque a legislação não permite. O processo seletivo simplificado para os demais cargos pode ser uma burla ao concurso público, porque não pode ter contrato temporário de 5, 10, 15 anos, porque não é contrato temporário. Então, a população, os movimentos sociais aqui precisam estar muito atentos, porque processo seletivo simplificado não é concurso público. E eles estão para fazer um novo processo seletivo simplificado. Nós precisamos ficar atentos e se nós percebermos esta burla, nós temos que acionar o Ministério Público para que ele possa atuar e exigir concurso público de provas e títulos em São Tomé das Letras. Sobre os contratados, chegou a se mencionar que os contratos temporários, né, seriam mais ou menos de 6 meses, 1 ano, podem ser renovados, mas isso acontece na prática aqui no município ou tem contratos que são renovados várias vezes, tem contratos muito longos? Não, aqui os contratos temporários deveriam ser de 6 meses. Só que eles são renovados mais 6 meses, mais 6 meses, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos. E esses contratos são extremamente precarizados, porque os trabalhadores, sob este vínculo, eles não têm FGTS e uma série de direitos trabalhistas. Então, é uma forma também da administração enxugar, né, a folha de pagamento em cima da precarização dos trabalhadores. Mas como todo mundo precisa comer, dar alimento para o seu filho, as pessoas se submetem a esse tipo de precarização e se submetem às vontades do contratador, que é a administração pública, é a prefeitura. Você diria que esses contratos temporários, né, esses contratados, comissionados e a falta de um concurso público poderia ocasionar, vamos dizer assim, um emaranhamento da estrutura pública, assim, com o próprio prefeito, né, dando mais poder a ele do que ele realmente deveria ter? Sim, com certeza, porque a administração pública, ela não pode ter elementos de subjetividades para que a máquina pública possa funcionar. Então, a máquina pública de São Tomé das Letras, ela está eivada de elementos de subjetividade. Porque se você é amigo, se você é parente, é óbvio que a administração pública, ela não funcionará com os elementos objetivos que a Constituição federal, estadual e a lei orgânica do município exige. Porque você está subordinada aos humores da sua chefia de plantão. Tanto é verdade que nós temos casos aqui em São Tomé das Letras que as pessoas são deslocadas da sua unidade de trabalho pelo fato de não concordarem com os mandos e desmandos das suas chefias e das suas coordenações. Nós temos registro destes tipos, digamos assim, de interesses subjetivos na administração pública. E você vê, por exemplo, a sindicalização, a criação do sindicato local para esses trabalhadores públicos como um meio assim, de organizar essa classe trabalhadora, assim, principalmente da prefeitura em si? Nós estamos nessa batalha. Nós já temos
inúmeros sindicalizados. Nós estamos pressionando o sindicato para que ele atue em São Tomé das Letras. Ele já veio à cidade, visitou os setores, mas é preciso muito mais, porque não basta estar sindicalizado. É preciso que o sindicato atue, porque sindicato, sem atuar em defesa dos trabalhadores, é uma máquina que não serve para nada. Então, a nossa batalha agora, com vários sindicalizados já na cidade, é que o sindicato realmente atue para impedir os desmandos, assédio moral que acontecem na nossa cidade. Você poderia falar mais um pouco sobre esses desmandos, assédios morais, as coisas que passam funcionários? Se puder falar assim por categoria, assim, que isso acontece mais com concursados, isso acontece mais com comissionados, assim, para saber o que passam os diferentes vínculos, né, dentro da administração pública de São Tomé? Bom, eu sou conselheira municipal de saúde e chegou até nós vários relatos em relação a esse tipo de assédio. Por exemplo, enfermeira que atende telefone, enfermeira que é obrigada a fazer tarefas que não são de sua alçada. Ah, mas se elas não fizerem? Se elas não fizerem, eles dizem, tem outra que faça. Nós temos, por exemplo, dentre os motoristas, uma situação de higiene dos automóveis absurdamente reprovável, com a biossegurança comprometendo os funcionários e os usuários. O que a chefia diz? Bom, se você não quer trabalhar, entendeu? Aqui não é o seu lugar. Isso é assédio moral. Em relação aos concursados que estão em estágio probatório. Ah, você não concorda com a conduta da chefia? Chefia esta que não é concursada? Ah, você não concorda? Então eu vou te meter uma advertência escrita para que você tenha no rol, dos seus requisitos de avaliação aquela advertência por escrito. Então, assim, vários tipos. Eu tenho um funcionário chorando. E não é um só, não. São vários funcionários na saúde, na educação. Na educação, a gestora de saúde, que, aliás, é esposa do prefeito, não é ilegal, mas, na minha avaliação, resvala em princípios éticos. E como que você é prefeito e você nomeia a sua esposa para ser gestora da educação? É ilegal? Não, não é ilegal. Mas eu não acho que seja algo aprovado por uma boa parte da população. Então, que autoriza o deslocamento de uma funcionária de unidade de trabalho para outra unidade de trabalho sem qualquer tipo de motivação. Nada por escrito. Mandou a chefe da merenda dizer assim, olha, a partir de amanhã você vai estar trabalhando em outra unidade de trabalho. Mas por quê? O que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. É porque a gente quer assim. Então, o princípio da motivação, que é um elemento central na administração pública, não é obedecido em muitos casos em São Tomé das Letras. Se eu sou seu desafeto, você não vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque eu quero. Simples assim. Isso acontece de montão em São Tomé das Letras. E a gente vê também, que a gente lutou muito por concurso, para que tenham cargos independentes, mas a gente vê que mesmo essas pessoas independentes do concurso, pelo menos durante o período probatório, eles ficam muito pressionados por parte da administração pública, Então, por exemplo, se um funcionário que está sendo efetivado, que passou no concurso, está ali no estágio probatório, ele recebe uma advertência devida, ele tem algo que ele possa fazer para recorrer a essa advertência ou ele é obrigado a aceitar aquilo? Não, ele não é obrigado a aceitar. Se for uma advertência que não tem fundamento, ele não só não tem que aceitar, como ele tem que representar a chefia superior, a sua própria chefia ao superior. Então, ele não tem que aceitar qualquer tipo de repreenda que não tenha sustentação legal. E se ele
se sentir pressionado, procurar o sindicato, para que possa orientá-lo. Porque se ele ficar sozinho, de fato, ele será pressionado por uma comissão de avaliação do período probatório que não tem qualquer legitimidade para conhecer o seu trabalho. Por exemplo, nossa comissão de avaliação, especial de avaliação, ela é composta por 3 professores. Como que 3 professores vão avaliar uma enfermeira, um motorista? Então, na realidade, quem vai fazer a avaliação são as chefias, que não têm competência legal para fazê-lo, porque não conhece o trabalho das diferentes categorias de servidores públicos em São Tomé das Letras e no Brasil inteiro, né? A gente está falando de São Tomé das Letras. Como que uma professora vai avaliar o trabalho do motorista? Ela não tem como. Então, na realidade, é uma comissão fake, porque quem vai avaliar de fato são as chefias e as coordenações, que detêm o poder do emprego do trabalhador concursado. Esse é um problema sério, porque não adianta fazer concurso se eles são pressionados, se sofrem assédio moral e depois pedem exoneração. Então, a gente precisa lutar para o concurso público, é fundamental, mas lutar também para parar com esse tipo de perseguição aos servidores públicos de São Tomé das Letras e forçá-los à exoneração, que é um tipo de demissão voluntária. Demissão voluntária, porque demissão é uma outra situação no direito administrativo. Por isso eu estou colocando entre aspas. A gente vê que, por exemplo, em 2012 teve um outro concurso público, né, pelo gráfico, mas porém as pessoas que estavam nesse concurso, né, que entraram nesse concurso, se a gente pegar 2 anos depois do concurso, somente depois do período probatório, né, que são 2 anos. 3 anos. São 3 anos? 3 anos. Então, assim, mas no gráfico, 2 anos depois, a gente vê que, na verdade, a gente tinha o mesmo número que tinha 1 ano antes do concurso, menos 1. Então, assim, o concurso 2012, 2 anos depois, tinha menos pessoas concursadas do que tinha antes do concurso, né? Ou seja, as pessoas que entraram acabaram indo todas embora. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, essa comissão, ela é composta por pessoas indicadas pelo prefeito, ela é composta por pessoas concursadas, e como que ela deveria ser composta, assim, se fosse seguir exatamente como, digamos, o mundo ideal, assim, como se deveria idealmente analisar esse estado probatório, né, para que não seja tendencioso? A Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório, ela tem que ser composta por servidores efetivos, no mesmo grau, mesma hierarquia profissional ou superior à hierarquia profissional do servidor público. No mundo ideal, cada setor, cada órgão, por exemplo, se é a saúde, quem pode avaliar o trabalho da saúde são os trabalhadores da saúde. No caso, enfermeiros, médicos, etc. Na educação, no transporte. Ocorre que aqui tem tão pouco servidor efetivo que me parece que eles seguiram a legislação a esmo. Então, tem que ser efetivo? Então, a gente pega 3 professores. Está seguindo a legislação? Em tese, sim. Só que o professor não pode avaliar os demais órgãos da administração pública, não porque não queira, mas porque não tem competência, não tem expertise para tal. Então, no mundo ideal, cada setor deveria ter uma comissão de efetivos para avaliar os seus pares, em graus de hierarquia ou superior, mas não conforme nós estamos assistindo em São Tomé das Letras. Na realidade, quem está avaliando os servidores efetivos são as chefias e as coordenações. E a maioria dessas chefias sequer estão colocadas de forma, digamos assim, dentro dos trâmites legais da administração pública. Por exemplo, nós temos os responsáveis técnicos da enfermagem. A responsabilidade técnica é sobre os enfermeiros. A responsável técnica da unidade mista de saúde, ela não só orienta e chefia os enfermeiros,
ela chefia a administração, as meninas que fazem a limpeza, ela orienta, é como se ela fosse a chefe da unidade mista de saúde, que o pessoal daqui chama de hospital. Então, o que ela faz? Ela deixa de fazer a função de orientar a enfermeira, porque ela não pode estar num lugar e no outro ao mesmo tempo, né? E ela acaba sendo a chefia de toda a unidade mista de saúde. Isso em desacordo com todas as normas do Corém, que é o órgão que regulamenta os trabalhadores da enfermagem no estado, né? Na região. E isso e ninguém faz nada. Né? A menina que faz a limpeza, ela tem que obedecer à RT da enfermagem. A gestão sabe disso. Né? A prefeitura sabe disso. E ninguém faz nada. Ela continua literalmente sendo a chefia. Num completo desvio de função. O responsável pelo registro dos contratos na cidade de São Tomé das Letras é um agente comunitário de saúde, né? Efetivo, apostilado, que ganha quase 8 mil reais. E ele não sai um dia na rua para poder visitar a casa. E as pessoas se reportam a ele como que se ele fosse um tipo de chefia informal. Eu mesma fui perguntar pela chefia de gabinete se ela era cargo de confiança, disseram, mais ou menos. Mas o que ele é? Vai lá no portal da transparência. Ele é agente comunitário de saúde, mas ele atua como se ele fosse, de fato, uma coordenação, uma chefia dentro da unidade mista de saúde. Isso é desvio de função. Se a pessoa está trabalhando numa unidade de saúde ou com qualquer parte do funcionalismo público, né, a pessoa sofre um assédio moral, um desvio de função, né, como que essa pessoa deveria recorrer, o que ela deveria fazer nesse momento, né, em vez de aceitar, claro, né? Então, como você diz, no mundo ideal, ela deveria estar sindicalizada, né, para ela ter advogado, para poder acionar os requerimentos administrativos, as representações no nível administrativo e também, se necessário, o Poder Judiciário. Mas sempre registrar o dia, né, o local em que ela foi assediada, se tiver uma testemunha, registrar quem foi a testemunha, mas não aceitar assédio moral em hipótese nenhuma. Assédio moral é passível de responsabilização administrativa. Né? Então, primeiro a unidade entre os trabalhadores e trabalhadoras, mas o registro constante, porque o assédio moral há que se provar, né, que ele foi constante. Não basta uma vez. Há que se ter vários episódios de assédio moral. Nós tivemos aqui até boletim de ocorrência de homofobia na administração pública de São Tomé das Letras. Homofobia cometida e que será averiguada com o devido processo legal, é claro. Então, assim, não é só assédio moral. É assédio moral, nós tivemos denúncia de assédio sexual, nós tivemos denúncia de homofobia. Então, a escalada é grande em São Tomé das Letras. E cabe a nós, que somos munícipes, cidadãos conscientes, a gente fazer essa denúncia. Uma das bases, né, do direito, né, é a civitas, né, que, por exemplo, todo mundo que se submete à mesma lei tem os mesmos direitos, né? Mas a gente vê que São Tomé às vezes funciona num sistema meio de polis, né? Que parece que as pessoas assim têm que ser nascidas aqui ou ser amigos do rei para ter acesso a algumas coisas que são direitos de todos, né? Então, assim, parece que para algumas pessoas existem direitos e para outras, assim, uma pessoa pode parar em vaga proibida, que não acontece nada, outras pessoas, assim, que não têm a mesma amizade mesmo relacionamento, né, com o poder público, não tem esses mesmos direitos, não tem acesso nem aos direitos básicos muitas vezes, né? Que a gente vê muitas situações assim complicadas no município, né? Mas a gente vê que realmente para algumas pessoas tem algumas condições e para outras pessoas realmente não falta quase que tudo, né? Você percebe isso aí também na esfera da saúde, no Conselho de Saúde? Se tem alguma diferença assim entre tratamento entre as pessoas, para algumas pessoas tem algumas coisas e para outras realmente falta tudo? Eu acho que em São Tomé das Letras tem sempre essa divisão entre os nativos e os de fora. Eu acho que essa divisão ela precisa ser
reconsiderada. De fato, tem pessoas que nasceram aqui, tem pessoas que vieram de outras cidades. E tem São Tomé como sua cidade, como diz a legislação. Você não pode ser discriminado ou ter mais ou menos direito se você nasceu ou não nasceu. O que acontece em São Tomé? São Tomé vive do turismo. E quem criou este turismo em São Tomé das Letras foram as pessoas que vieram de fora. Majoritariamente. O turismo místico, o turismo das cachoeiras. Então, os nativos, que eram quem tinham casas aqui, ou os que compraram a posteriori, há que se ter uma consonância entre esses dois mundos. Porque se é verdade que há muitas pousadas aqui em São Tomé das Letras que foram construídas pelos nativos e que ganham dinheiro justo e honesto com essas pousadas, é verdade também que São Tomé só se tornou um espaço turístico a partir da década de 70, quando vieram os turistas e descobriram e construíram uma São Tomé mística, uma São Tomé de ET, uma São Tomé de chácara, uma São Tomé das lindas cachoeiras. Então, assim, não tem como São Tomé existir se não houver a unidade entre os nativos e os que vieram. Por isso, São Tomé é essa mescla. Então, não há que se permitir a diminuição de direitos para as pessoas que vieram de fora, porque São Tomé é essa mescla. E se há, né? Porque eu sou parente de Maria, sou parente de João, você é filho de quem? Não. Eu sou filha do mundo. São Tomé é tão meu como qualquer pessoa nativa de São Tomé das Letras. Se a gente não fizer essa unidade e ficar com essa polarização, nós não vamos construir uma São Tomé que faça jus à sua história turística, à sua história que foi construída em boa parte com a vinda dos turistas na década de 70, sobretudo para a cidade de São Tomé das Letras. Tira o turista, São Tomé não existe. Quem construiu o turismo foram os de fora. Então esse diálogo a gente tem que fazer com os nativos. Tem alguma consideração final que você gostaria de deixar para a entrevista, para a gente fechar e encerrar? A minha consideração final precisamos rever esses contratos, precisamos dar direito a estes contratados que o foram de forma equivocada, porque eles têm direitos trabalhistas, eles não têm FGTS, por exemplo. Nós temos que ir atrás disso, porque eles trabalharam anos e anos para São Tomé das Letras, e eles vão ser demitidos assim, com a mão na frente e outra atrás? Não, nós queremos concurso público de provas ou provas e títulos. Mas se estes contratados forem demitidos, eles têm que ter direitos trabalhistas garantidos, sobretudo o FGTS. Se não for pela via administrativa, que o seja pela via judicial. Mas essa digamos assim, farra do boi dos contratos precisa acabar em São Tomé das Letras.